Amém? Olha, se você tem uma Bíblia, vamos ler aqui no livro de Romanos o que está escrito. Vamos ler juntos? Vamos ler Romanos 4,17. Diz o seguinte. Vamos ler junto? Vamos lá. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Amém? Podemos assentar. Eu quero conversar com você e conversar com as pessoas que nos assistem, né, através do Instagram da igreja. Se você, porventura, ainda não acompanhou pelo Instagram da igreja, é fácil, né? É só seguir lá. É IEQ Península, você acha, e todos os cultos são transmitidos através do nosso Instagram. E tem muita gente que nos acompanha dia de quinta-feira. E eu quero falar com você que está aqui e com você que está lá, né? Em casa, ou quem sabe em algum lugar agora. Quero falar sobre isso aqui, sobre essa característica de Deus, que a gente entende até que Deus é Deus exatamente por esses poderes extraordinários e que vêm acima de toda e qualquer força humana. E eu quero que você entenda isso e quero que você não só acredite, mas que isso esteja no seu coração. Principalmente você que quer ser abençoado por Ele. Essa fé, ela é tão necessária, essa convicção, ela é fundamental para que você comece a perceber exatamente a manifestação dele na sua vida, para poder fazer coisas extraordinárias. Na medida em que você se aprofunda na sua fé, o resultado é que você começa a entender mais de Deus e a ter experiências reais com Ele. Amém? O que o Paulo estava falando aqui era sobre Abraão, que a Bíblia diz que é o pai na fé. É aquele camarada praticamente que nele, praticamente a nossa fé passou a existir, porque ele foi convocado por Deus para uma missão. Vejam bem, a Bíblia diz que depois do dilúvio, as pessoas começaram simplesmente a seguir por todas as direções. Os homens começaram a fazer a sua vida fundamentada naquilo que acreditavam. As pessoas não tinham regras e não tinham limites e nem mesmo ética para o seu comportamento, porque não havia uma regra estabelecida, não havia uma lei que pudesse dizer para eles: olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é permitido, isso aqui não é permitido. Não havia regra, não havia lei, não havia algo que pudesse simplesmente dar um norte de comportamento, de vida para as pessoas. E todo mundo vivia dissolutamente depois do dilúvio. As pessoas ficaram envolvidas com todo tipo de prática, se deixando mover unicamente pelo seu instinto. Elas eram levadas pelo seu instinto e o instinto levava elas a atitudes mais absurdas que você possa imaginar, unicamente porque não tinha uma regra a ser seguida ou uma regra pré-estabelecida que pudesse nortear também a vida das pessoas, até porque elas se envolveram com os deuses mais estranhos que você possa imaginar. E uma das coisas que pautava a vida do ser humano naquela época, sem limites e sem regras, era exatamente o quê? O seu instinto sexual. Para vocês terem uma ideia, o homem era tão descontrolado com respeito a isso, o ser humano, que a Bíblia deixa claro que quando os anjos desceram até a casa do Ló, diz a Bíblia que as pessoas que moravam ali queriam abusar sexualmente dos anjos. Os anjos tiveram que entrar na casa do Ló, Deus teve que destruir a cidade e salgar todo aquele lugar, porque o pessoal estava obstinado, sem nenhum tipo de regra, ou nenhum tipo de sentimento de rejeição aos seus próprios impulsos, que foi necessário Ló, a ponto de evitar que acontecesse o pior, oferecer as suas filhas virgens para os camaradas que estavam lá, querendo abusar dos anjos. Mas a Bíblia diz que eles não queriam as filhas virgens do Ló, queriam os anjos, abusar dos anjos.
porque uma das práticas mais comuns que existia na época era exatamente essa prática de relacionamento íntimo fora do convencional. Por isso que ficou simplesmente rotulado esse tipo de comportamento, tipo de relacionamento, de sodomia, exatamente baseado no que acontecia na cidade de Sodoma. E diz a Bíblia que estava todo mundo desnorteado, envolvido com os deuses mais estranhos. E Deus olhou e disse: eu tenho que pegá-los novamente e dar uma direção, dar um norte para eles. Deus pegou e falou com Abrão. Ele olhou Abrão, ele morava em Ur dos Caldeus, que é hoje o Iraque, e Deus viu que ele, apesar de todo mundo seguir uma linha de obediência a deuses, a práticas estranhas, ele, por alguma coisa divina, não conseguia se envolver com aquilo, e as práticas que eram comuns na época não conseguiam induzi-lo ou seduzi-lo, e até mesmo a forma da sua crença, ele se negava a acreditar em deuses como as pessoas acreditavam, e o Deus mais adorado lá no lugar onde ele vivia era o Deus Lua. E na casa dele as influências também eram como de todo mundo. O pai dele adorava deuses estranhos, com certeza era adorador do Deus Lua. E além de adorador do Deus Lua, tinha uma outra prática do pai dele. O pai dele simplesmente fazia, sabe o quê? Vendia imagens de escultura. Ele vendia imagens de escultura, o pai. A vida dele, o Terá, era exatamente fazer o quê? Pegar imagens e vender as imagens que as pessoas adoravam. Essa era a prática do Terá. E um dia que ele viajou para comprar as imagens que ele vendia, conta os livros históricos judaicos que o Abraão quebrou todas as imagens que ele ficou responsável para poder proteger e para poder guardar. E quando o pai dele chegou, Abraão simplesmente questionou exatamente isso, como se poderia acreditar num Deus que era uma imagem, aquilo não conseguia entrar no coração dele, e Deus olhou, viu aquele rapaz dentro de toda essa situação, que não era tão rapaz assim, já tinha 50 anos, e Deus resolveu fazer uma proposta para ele. Deus se aproximou dele e perguntou, olha, e falou para ele: eu quero que você saia da sua casa e da sua parentela para ir para o lugar que eu vou mostrar para você. E você vai dominar sobre esse lugar, disse Deus. E eu vou te dar posse dessa terra, disse Deus. A sua descendência vai ser muito grande. Em você vão ser benditas todas as famílias, porque Deus já estava pensando através dele formatar na cabeça da gente exatamente como exatamente uma família dentro dos moldes da visão de Deus. Porque na época as pessoas não tinham parâmetros e não tinham limites, e Deus então queria passar através de Abraão um modelo de família, e Deus disse: em você serão benditas todas as famílias. Você vai ser pai de uma grande nação, e através de você todas as nações serão abençoadas, falando exatamente sobre a vida de Jesus, que seria da descendência de Abraão, que em Jesus muitas nações seriam abençoadas e alcançadas e viveriam pautadas exatamente por esses ensinamentos que nós temos. Que não se permitiria outro tipo de atitudes que não fosse pautado exatamente nos ensinamentos dados por Deus para Abraão, que ia chegar até nós no tempo oportuno. E Deus disse: sai de casa. Ele saiu de casa para sair da sua parentela, mas ele estava num processo de ter a sua fé trabalhada. A primeira coisa que ele fez, que não estava dentro do propósito de Deus, foi levar consigo o seu pai e o seu sobrinho Ló. Ele levou para a terra prometida. Isso atrasou a vida dele, porque ele teve que ficar em Harã, praticamente até o pai morrer. Ficou lá em Harã, não conseguiu ir para a terra prometida. Aí depois ele foi lá para a terra, para Canaã, juntamente com o seu sobrinho chamado Ló.
E mais uma vez a fé dele fraquejou. Não era para ele levar ninguém para sair da parentela. Ele levou o pai e o sobrinho. Isso atrasou um pouco o processo. Ele estava num processo de melhora da sua fé. E quando ele chegou lá em Canaã, veio um período de dificuldade, um período de fome. Em vez dele ter fé e confiar que Deus ia providenciar a sobrevivência dele, ele resolveu viajar para o Egito. E quando chegou lá no Egito, mais uma vez a fé dele fraquejou, não acreditando no cuidado de Deus. O que ele fez? Ele foi para lá e disse para a mulher dele: olha, não conta para ninguém que eu sou casado com você. Falou para Sara. Não diga para ninguém. Porque pode ser que você é muito bonita, o pessoal vai acabar me matando para ficar com você. Aí vai virar uma situação complicada. Então, chegando lá no Egito, você diz que você é minha irmã. E ela chegou lá, Sara era muito bonita, e quem se agradou dela foi o rei. E o rei levou ela para ele. E o rei ficou um tempão tendo Sara como sua mulher. A Bíblia diz que Abraão teve muita vantagem nisso, que por conta de Sara, ele foi ficando rico, teve muitos gados, passou a ter muitas ovelhas. Aí quando foi um dia, começou todo mundo a cair doente na casa do rei. O rei ficou apavorado que as pessoas começaram a adoecer na casa dele. E ele foi e ficou sabendo que Sara não era irmã de Abraão. Ele ficou com raiva, chamou Abraão e disse: por que você mentiu? Por que você não falou a verdade? Faltou fé para Abraão, a ponto de acreditar que Deus não protegeria sua esposa. E diz a Bíblia que o rei do Egito disse: vai embora daqui, pode sair, pode ir embora, com tudo que você tem, e saia daqui. Porque o rei ficou com medo, porque todo mundo começou a adoecer lá no palácio, lá na casa dele. E ele saiu, voltou para a terra que ele tinha que ir, ficou um tempo com o sobrinho dele, e depois que eles não estavam se entendendo mais, porque eles dividiram a terra, cada um para o seu lado, mas os pastores do Abraão começaram a se desentender com os pastores que cuidavam do rebanho do Ló. O Abraão chegou e disse: olha, vamos separar, porque não era para ele ter levado Ló. O lugar que você escolher ir, eu vou para o outro lugar. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Cada um vai pegar seu rumo. Não dá para a gente ficar mais junto. E Ló, muito esperto, escolheu o Vale do Jordão leste, que tinha muita água, era um lugar realmente bom para pasto. E o Abraão foi para outra parte, pior do que é o que o Ló escolheu, mas pelo menos ele tinha consciência que ele estava com a benção de Deus. Para onde ele fosse, Deus providenciaria a subsistência dele. E o Ló foi para um lado, onde morava um povo ruim, que acabou Deus salgando o lugar, porque o lado que ele escolheu era o lado onde estava exatamente a cidade de Sodoma e Gomorra. O lugar ficou totalmente descontrolado, sem controle, que o Ló acabou saindo de lá sem nada, depois que aquela terra foi salgada por Deus, quando Deus destruiu a cidade de Sodoma. Abraão não estava bem com Deus, porque ele já tinha vacilado algumas vezes. Deus estava tentando construir. Mas é compreensível, por quê? Porque ele não conhecia Deus, ele não tinha uma outra influência sobre si. Era meio complicado para ele chegar e acreditar e ter segurança, mas essa fé estava sendo construída nele. E eu digo para você que é assim que Deus faz com você. Deus se aproxima de você, consegue conquistar você, mas a fé que Ele precisa que você tenha, Ele vai trabalhar em você. Diga glória a Deus. O tempo vai amadurecendo você, às vezes as cabeçadas e os próprios erros preparam você melhor para viver experiências com Deus.
E tudo está dentro de um processo. Ninguém chega e passa a ter uma fé grandiosa da noite para o dia. Tudo é trabalhado. Isso é trabalhado na vida da gente. E o Abraão já tinha vacilado várias vezes, fraquejado na sua fé, na sua insegurança, mas Deus precisava fazer o teste definitivo com ele, para que ele pudesse se redimir e se recuperar da falta de fé e das fraquezas anteriores, quando ele ficou inseguro nessas ações e nessas atitudes que eu falei para você. Aí Deus fez o principal teste dele. Primeiro, Deus operou um milagre extraordinário. Deus vivia falando com ele: olha, tu vais ser pai de uma grande nação. As nações da terra serão benditas em você. Sua descendência vai ser que nem as estrelas do céu, que nem os grãos de areia da praia, infinito. É muita gente que vai descender, que vai simplesmente vir de você, vai ser da sua descendência. Deus falava para ele o tempo todo. E o tempo foi passando, e aquilo foi dando uma insegurança para ele, dando insegurança para Sara. Porque Deus falava isso, mas o tempo estava passando e a idade estava chegando. E tudo que Deus falava não estava acontecendo. Talvez isso daria uma insegurança para qualquer um de nós, mas quem ficou mais afetada e mais insegura foi a Sara. Por que ela ficou afetada? Porque ela achou que ela não ia dar uma descendência para Abraão. Ela achou, poxa, eu estou ficando velha, estou ficando idosa, e Deus fica falando que eu vou ter um filho, que vou dar descendência para o meu marido, mas eu sou estéril, não tenho como ser mãe, e agora que situação? E quando ela estava já com quase 90 anos, ela se aproximou do Abraão e disse: Abraão, olha, eu vou liberar para você a minha escrava, a Agar, para você se relacionar com ela e ter um filho, para que você não fique sem descendência, não fique sem ser pai. Eu libero para você a Agar. O Abraão não era para aceitar. Foi mais uma vacilada dele. Se ele tivesse fé, ele chegava a dizer: não, olha, Deus falou, ele vai cumprir, não precisa você me dar ninguém não para dormir comigo. Mas ele, com muito sacrifício, talvez com muita dificuldade, aceitou, né? Imagine você, Agar era nova, cheia de vida, cheia de saúde, ele não teve nenhuma dificuldade, foi dormir com ela, ela ficou grávida e teve um filho chamado Ismael, que é o pai da nação árabe, que hoje são os principais inimigos do povo de Israel. Ele criou esse problema por não acreditar, por não confiar. Aí deu o problema, e quando Sara estava com 90 anos, Deus achou que era hora de cumprir a promessa. O que Deus fez? Mandou um anjo lá falar com o Abraão. Abraão, olha, está na hora de você realmente, da sua mulher ser mãe. O Abraão ficou, está na hora, sim. A tua esposa vai ficar grávida, vai ter um filho. Sara, que estava atrás da porta ouvindo a conversa do anjo com Abraão, começou a rir. Começou a dar altas gargalhadas ouvindo aquela conversa. Porque ela já estava com 90 anos. Ela pensou: como que ele está falando isso aí? Eu já estou com 90 anos, já passei da idade normal das mulheres. Já tenho 90. E olha que ele está falando que eu vou ser mãe. Ela começou a rir. Mas o Abraão acreditou, ele teve fé. Ele estava com 100 anos. E aquela palavra entrou no coração dele. Ele chegou com Sara, falou o que o anjo falou para ela. Ela riu, mas ele disse: prepara a nossa tenda, que hoje à noite nós vamos ter um momento especial. E o milagre vai acontecer. E foi milagre mesmo, porque ele tinha 100 anos. Vejam só uma coisa, um homem com 100 anos e ela com 90. Naquela noite eles se relacionaram, e o certo é que ela ficou grávida aos 90 e ele foi pai aos 100.
E ela colocou o nome do menino de Isaac, que quer dizer meu riso, porque ela riu muito quando o anjo falou que ela ia ficar grávida, porque ela já não estava mais na menopausa, ela estava na maior pausa, com 90 anos, e não havia nenhuma possibilidade, e Deus então fez aquele milagre acontecer. Pelo menos nisso ele teve fé. Mas Deus precisava prová-lo, porque ele tinha entrado errado em várias situações. Ele tinha fraquejado em muitos momentos nesse processo de crescimento da sua fé, e Deus resolveu fazer um teste com ele para ver se ele estava no ponto, se ele estava preparado. E o que Deus fez? Deus esperou o filho dele crescer, e quando o filho dele cresceu, que já estava com 36 anos, Deus chegou e disse: olha, eu quero que você me dê o seu filho em sacrifício. Eu quero que você me dê o seu filho em sacrifício. Ele chegou, disse sim para Deus. A coisa que ele mais amava era aquele filho. Ele pegou, foi lá para o Monte Moriá. O Monte Moriá é o mesmo lugar onde foi construído o templo de Jerusalém. Ele viajou para lá, foram vários dias. Os empregados dele levavam lenha, levavam tudo o que era necessário para poder fazer um sacrifício. No meio do caminho ele disse: olha, vocês fiquem aqui para os empregados, que agora vai só eu e meu filho para essa viagem. Ele colocou as lenhas na costa do Isaac. O Isaac foi levando a lenha para poder fazer a fogueira. E no caminho o Isaac perguntava para Abraão: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas cadê o cordeiro? Eu não estou vendo o cordeiro que vai ser imolado lá. E o pai dele dizia: Deus proverá o cordeiro. Falou para ele: Deus proverá. Eles foram, viajaram. Quando chegou lá, o Isaac era um menino muito obediente, que ele se deixou amarrar pelo pai, permitiu que o pai dele colocasse ele sobre um altar para matá-lo, para derramar o seu próprio sangue. E diz a palavra de Deus que o Abraão pegou o cutelo ou a faca para poder degolar o filho em cima do altar. Quando ele ia fazer isso, Deus disse: não faça mal nenhum contra o teu filho, porque agora eu sei que você é fechado comigo, que você é aliançado comigo, que você está firme comigo, que você realmente está fiel a mim. Eis aí o cordeiro. Quando ele olhou, tinha um cordeiro preso próximo de um arbusto, que ele pegou e substituiu no lugar do filho dele. Diga glória a Deus. E naquele dia ele se limpou com Deus. Diga glória a Deus. Naquele dia todas as outras falhas, todas as outras imperfeições, as besteiras que ele fez, as entradas erradas que ele entrou, ali se acabou, e Deus levou em conta aquela fidelidade a ponto de não negar o direito a Deus de matar o seu próprio filho. E ali então ele se limpou e continuou na missão na qual nós somos abençoados hoje. Diga glória a Deus. Isso é para você entender. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu precisava contar essa história para poder chegar onde eu quero chegar. O apóstolo São Paulo, ele falando sobre Abraão, ele disse uma coisa que eu acho muito interessante. Ele disse que o Deus que vivifica os mortos, um Deus que o Abraão acreditava, que ainda que ele matasse o filho dele, ele tinha certeza que Deus podia ressuscitá-lo. Por isso que ele estava tão determinado em obedecer numa situação tão complicada. E Paulo vem e revela essa capacidade de Deus de fazer as coisas extraordinárias na vida de uma pessoa. Diga glória a Deus. Por que Deus gosta de fazer coisas extraordinárias na tua vida? Para te mostrar que Ele tem controle sobre todas as coisas, para que isso possa aguçar a sua fé, para que isso possa desenvolver a sua fé. Por isso que Ele faz assim. Geralmente, Deus deixa uma situação se complicar. Se Deus tivesse permitido que Sara
fosse mãe antes da menopausa, Abraão poderia achar que tudo aquilo teria sido normal, que não tinha nada de extraordinário naquilo, que o filho dele não era fruto de um milagre. Mas quando Deus quer que você entenda que determinadas situações que Ele realiza na tua vida, Ele quer que você compreenda que só foi possível acontecer por conta dos seus milagres e da sua capacidade de fazer coisas extraordinárias, Ele permite que você fique sem saída. Ele permite que você fique numa situação que você olha de um lado para o outro e que você então não veja nenhuma possibilidade, não veja nenhuma probabilidade, não veja nenhuma saída para que Ele poder fazer. Deus gosta de agir em situações que você de fato esbarrou nos seus limites e não tem muito o que fazer. Deus gosta de agir na tua vida naquele momento que você chega e para e avalia toda uma situação e chega à conclusão que para você não tem mais jeito, que tudo está perdido. Deus gosta de agir na tua vida quando todo mundo diz para você que não tem mais jeito, quando todo mundo desengana você. É nessa hora que Deus gosta de agir, porque quando Ele agir nessas circunstâncias onde tudo é impossível, onde não há possibilidade, onde não há probabilidade, na hora em que a coisa acontecer, você não vai ter nenhuma dúvida de que foi Ele que fez. Diga glória a Deus. E Abraão, falando sobre isso, talvez se fortalecendo no fato de Sara ter ficado grávida aos 90, ele disse: olha, o Deus que pode todas as coisas, não há nada mais impossível do que alguém conseguir fazer com que reviva alguém que está morto. Geralmente se diz o quê? Enquanto há vida, há esperança. Não há mais vida, não tem mais nada o que fazer. E quando ele diz que Deus que vivifica os mortos, ele está dizendo que o Deus que você acredita e que nós estamos buscando aqui, Ele não tem limites nem mesmo para a morte. Nada é capaz de impedi-lo ou de pará-lo, porque Paulo queria simplesmente declarar que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas, que Ele não precisa de probabilidades, Ele não precisa que você de alguma forma tenha algo apontando positivo ou dando algum tipo de esperança para você. Mesmo quando tudo está perdido, que não há saída, Ele está dizendo para você que Deus arranja a saída, arranja o meio e faz acontecer do jeito que Ele quer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vocês estão entendendo? Assim é Deus. E Ele falando sobre isso, Ele disse: Ele é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Quando Paulo disse isso, ele quis dizer para você só se apegar nele. Porque aquilo que você acha impossível para você, por não haver nenhum tipo de expectativa, ou de esperança, ou de sinalizador favorável a você, também não importa. Porque Deus, no seu poder, faz acontecer. O que é difícil para você? O que é que pode parecer para você inalcançável, inatingível? Pode ser muitas coisas. Você diz: eu não vou orar por isso, porque isso aqui não tem como, não tem jeito. Eu não vejo nada que seja favorável às minhas expectativas positivas ou à minha esperança. Às vezes você olha para uma situação e simplesmente analisa que é uma situação que não tem jeito. Porque você é limitado, eu sou limitado. E a gente se abala com as coisas, quando a gente sente exatamente a nossa impotência diante de determinadas situações. Mas Paulo queria dizer para você só ter fé. Diga glória a Deus. Assim como teve Abraão, só ter fé. Só acredite. Não se detenha na dificuldade das coisas. Não se detenha na impossibilidade humana das coisas. Não se detenha diante do impossível dos homens. Se sustente na sua fé. Porque se você se sustentar na sua fé, se não há probabilidade, não há possibilidade,
não há uma expectativa por algo que possa apontar favorável para você, a Bíblia está dizendo que não importa, porque se não tem como, Deus chama a existência o que não existe. Ele pode chamar a existência a felicidade que você acha que nunca teve. Ele pode chamar a existência a paz que você acha que não tem como ter. Ele pode chamar a existência uma série de coisas da tua vida que possa parecer impossível para você. É nessa forma que Deus quer ser olhado. É nessa forma que Deus quer que você realmente contemple Ele. Não como um ser limitado como você, como eu, como qualquer um de nós. Mas Ele quer que você contemple Ele como todo-poderoso que pode todas as coisas. Diga glória a Deus. Vamos ver mais algum verso que eu coloquei aí? Esse verso aqui é: e cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E ele foi chamado de quê? Diga bem forte: amigo de Deus. Seja amigo de Deus por acreditar naquilo que Ele é capaz de fazer na sua própria vida. Seja amigo de Deus por crer que Ele é que conduz você e que para Ele todas as coisas são possíveis, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Quando você se comporta exatamente nessa confiança, nessa fé, Deus olha você como um amigo, ou amiga, por acreditar nele, por ter esse entendimento que Ele é capaz de fazer todas as coisas por você. Amém? Tem um verso que diz, Jéssica, que em ti serão benditas todas as famílias. E através então dele é que vê esse conceito de família que nós temos hoje. Baseado no respeito, baseado na ética. Porque na época que ele viveu, não existia lei. A lei começou de Moisés para frente, que Deus começou a explicar o que podia e o que não podia na visão de Deus. Porque isso é o que Deus pensa. Mas as pessoas podem seguir suas vidas sem querer seguir a pauta de Deus, sem querer seguir aquilo que Deus diz que é o que não é. A prova é que hoje em dia as pessoas têm outros conceitos com respeito à família, têm outros conceitos com respeito a comportamento. Mas quem segue a Deus e que é amigo de Deus, tem esse conceito, que era o conceito que não havia antes. Cada um vivia do seu jeito, da maneira que quisesse viver. Mas a Bíblia diz o seguinte, né? E abençoarei o quê? Os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti o quê? Serão benditas todas as famílias da terra. Daí Deus formou uma nação através dele. E essa nação que Deus formou, que foi a nação de Israel, Deus disse, olha, vocês vão viver assim. Vão viver na contramão da forma como os outros vivem. Vão viver pautado pelos meus ensinamentos. E através do Abraão, que foi chamado para isso, para ser pai de uma nação, para começar uma nação, essa bênção veio chegando, passando as gerações, chegando, e hoje são muitas as nações da terra que vivem por essa influência cultural, que vivem por esse modelo estabelecido por Deus através de Abraão. E aqueles que vivem esse modelo de família baseado nessa forma como Deus estabeleceu, começando através de Abraão, a Bíblia diz que são benditas e abençoadas. Diga glória a Deus. Isso é exatamente o que Deus estabeleceu. Então, nesta noite, não sei o que você busca, não sei qual é o grau de dificuldade que você realmente deslumbra com respeito a algo que você esteja precisando ou querendo de Deus. O que eu sei é que não importa qual seja o grau de dificuldade, seja amigo de Deus, tenha fé em Deus, porque você vai ter a resposta dada por esse Deus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.